Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Cada vez que você sai por aí contando os detalhes da sua vida, cada vez que você compartilha suas intimidades, seus planos, seus sonhos, você está literalmente entregando o seu poder nas mãos de pessoas que talvez nem se importem de verdade com você. E sabe o que é pior? Você está criando uma armadilha invisível que vai sugar toda a sua energia, toda a sua força, toda aquela magia que te torna única e desejável. E eu não estou falando de ser fechada ou antipática, não. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais perigoso que acontece quando você não entende o valor do mistério, o poder do silêncio estratégico, aquela capacidade incrível que as mulheres verdadeiramente poderosas têm de guardar suas cartas, de não entregar tudo de bandeja, porque, minha querida, quando você revela demais, você perde não apenas o interesse dos outros, você perde principalmente o respeito. E sem respeito não existe desejo, não existe admiração, não existe aquela atração magnética que faz com que as pessoas queiram estar perto de você, queiram conhecer você, queiram descobrir quem você realmente é. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto do que estou falando. Imagina que você está naquele momento da vida em que finalmente decidiu se reconectar consigo mesma, talvez depois de um divórcio, talvez depois de anos dedicados exclusivamente aos filhos, à família, à casa, e você começa a fazer aquelas mudanças, sabe? Você volta para a academia, você muda o cabelo, você compra aquela roupa que te faz sentir linda, você começa a sair um pouco mais, a se permitir viver de novo. E aí o que acontece? Você fica tão empolgada com essas transformações, tão feliz com esses pequenos avanços, que você sai contando para todo mundo. Você conta para as amigas no café da manhã, você posta nas redes sociais, você comenta com as colegas de trabalho, você até conta para aquela vizinha fofoqueira que você mal conhece. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você dilui completamente a energia dessa transformação, você permite que opiniões alheias, que olhares de julgamento, que comentários maldosos entrem na sua vida e contaminem esse processo lindo que deveria ser só seu mesmo. Porque transformação verdadeira acontece no silêncio, no segredo, naquele espaço sagrado entre você e você mesmo. E agora vem a parte que eu preciso que você preste muita atenção, porque é aqui que a coisa fica séria de verdade. Se você continuar nesse padrão de revelar tudo, de compartilhar cada detalhe da sua vida, de entregar suas vulnerabilidades para qualquer um que demonstram um mínimo de interesse, você vai criar uma imagem de mulher previsível, de mulher comum, de mulher que não tem profundidade, e sabe quem perde com isso? Você mesma. Porque enquanto você está aí se expondo, se entregando, se mostrando completamente, outras mulheres que entenderam esse jogo, que compreenderam o poder do mistério e estão conquistando exatamente aquilo que você deseja, e estão sendo desejadas, estão sendo valorizadas, estão sendo procuradas, e não é porque elas são mais bonitas que você, não é porque elas são mais jovens, não é porque elas têm mais dinheiro. É simplesmente porque elas sabem guardar segredo. Elas sabem que o ser humano valoriza aquilo que é difícil de conquistar, aquilo que precisa ser descoberto aos poucos, aquilo que mantém o mistério vivo. E olha que interessante, eu atendo no meu consultório há mais de 20 anos e sabe qual é uma das queixas mais comuns que eu ouço de mulheres na faixa dos 45 aos 60 anos? Elas me dizem: Ana Beatriz, eu não entendo. Eu sou uma pessoa aberta, eu sou transparente, eu conto tudo sobre mim, eu não escondo nada, mas as pessoas parecem não se interessar por mim, os homens não me procuram, as amizades são superficiais, eu me sinto invisível. E eu olho para essas mulheres incríveis, cheias de história, cheias de experiência, cheias de sabedoria, e eu penso: meu Deus, se elas soubessem o tesouro que elas são,
se elas entendessem que o problema não é o que elas são, mas sim o quanto elas entregam sem que ninguém tenha merecido, sem que ninguém tenha conquistado o direito de conhecer suas profundezas. Porque, veja bem, revelar demais não é generosidade, não é ser autêntica, não é ser verdadeira. Revelar demais é, na verdade, uma forma de autossabotagem. É uma maneira inconsciente de afastar as pessoas, de perder o seu valor, de se tornar descartável. Agora, antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está ressoando com o que eu estou falando aqui, se você está sentindo que essas palavras estão tocando em algo profundo dentro de você, eu quero que você se inscreva neste canal agora, porque o que eu compartilho aqui não é teoria vazia, não é autoajuda rasa, é conhecimento real baseado em anos de estudo, de prática clínica, de observação do comportamento humano e, mais importante ainda, eu quero que você deixe um comentário me contando se você já se pegou revelando demais sobre a sua vida. Porque quando você escreve, quando você coloca em palavras, você começa a tomar consciência dos seus padrões, e consciência é o primeiro passo para a transformação. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, porque essa conversa aqui entre nós é um pacto de mulheres que estão dispostas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Agora volta aqui comigo porque a coisa vai ficar ainda mais intensa. Imagina a seguinte situação: você está naquele processo de se reerguer depois do fim de um relacionamento, talvez um casamento de 20, 30 anos que acabou, e você está ali tentando reconstruir sua vida, tentando entender quem você é sem aquela pessoa, tentando redescobrir seus gostos, seus desejos, seus sonhos. E nesse momento tão delicado, tão vulnerável, você conhece alguém, pode ser um homem interessante, pode ser uma nova amiga, pode ser até um grupo novo de pessoas, e você fica tão carente de conexão, necessitada de se sentir vista, de se sentir importante, que você começa a contar tudo. Você fala sobre a dor do divórcio, sobre como você se sentiu rejeitada, sobre suas inseguranças, sobre seus medos, sobre seus planos para o futuro. E você acha que está criando intimidade, você acha que está se conectando, mas na verdade você está fazendo exatamente o oposto. Você está se colocando numa posição de inferioridade. Você está mostrando todas as suas cartas antes mesmo do jogo começar. Você está entregando o mapa do tesouro para pessoas que nem provaram que merecem estar na sua vida. E sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas começam a te ver como alguém fraca, como alguém necessitada, como alguém que precisa de validação externa, e isso, minha querida, é o beijo da morte para qualquer tipo de atração. Seja ela romântica, seja ela social, seja ela profissional, porque as pessoas, e principalmente os homens, são atraídos por força, por segurança, por aquela mulher que tem uma vida interessante, mas que não precisa ficar provando isso para ninguém, aquela mulher que tem profundidade, mas que revela suas camadas apenas para quem realmente merece, aquela mulher que sabe que o seu valor não está enquanto você compartilha, mas sim enquanto você se preserva, enquanto você se respeita, enquanto você entende que você é um prêmio que precisa ser conquistado e não um livro aberto que qualquer um pode ler na primeira página. E aqui vem uma verdade que dói, mas que você precisa engolir. Enquanto você está aí se expondo, contando sua vida, buscando aprovação, validação, atenção, existe uma outra mulher. Pode ser até uma mulher mais velha que você, pode ser uma mulher que passou pelas mesmas dores que você, mas que entendeu esse jogo, que aprendeu a guardar seus segredos, a criar mistério, a se valorizar e sabe o que está acontecendo com ela. Ela está sendo desejada, ela está sendo procurada, ela está recebendo atenção de homens de qualidade, ela está construindo amizades verdadeiras, ela está criando uma vida que você sonha ter. E não é porque ela é melhor que você,
Não é porque ela tem algo que você não tem. É simplesmente porque ela entendeu uma lei fundamental da natureza humana. As pessoas valorizam aquilo que é raro, aquilo que é difícil de conseguir, e aquilo que precisa ser conquistado com esforço, com tempo, com dedicação. Pensa comigo, quando você vai ao shopping e vê aquela loja de luxo, aquela loja que tem apenas algumas peças expostas, que tem uma vitrine minimalista, que não fica fazendo promoção toda semana, que não fica desesperada para vender, o que você sente? Você sente desejo, você sente curiosidade, você pensa, nossa, aquilo deve ser especial, aquilo deve ter valor, aquilo deve ser para poucas pessoas, e mesmo que você não possa comprar naquele momento, você guarda aquela marca na sua memória, você cria uma aspiração, você valoriza aquilo. Agora pensa naquela outra loja que está sempre com promoção, que está sempre com as portas escancaradas, que tem milhões de produtos expostos, que fica gritando para você entrar. O que você sente? Você sente que aquilo é comum, que aquilo é barato, que aquilo está disponível para qualquer um. E você passa reto, você nem dá atenção, você não cria nenhum desejo por aquilo. E é exatamente assim que funciona com as pessoas. Quando você se expõe demais, quando você está sempre disponível, sempre contando tudo, sempre se mostrando completamente, você se torna a loja da promoção, você se torna previsível, você se torna descartável. E agora a situação fica ainda mais grave, ainda mais urgente, porque enquanto você não muda esse padrão, enquanto você continua nessa dinâmica de revelar tudo, de se entregar completamente, de não criar mistério, você não está apenas perdendo oportunidades, você está ativamente afastando as pessoas certas da sua vida. Você está criando um padrão energético que atrai apenas pessoas superficiais, pessoas que não têm profundidade para apreciar quem você realmente é, pessoas que vão te usar, que vão sugar sua energia, que vão ouvir suas histórias apenas para ter assunto, para fofocar depois. Pior de tudo, você está perdendo tempo, um tempo precioso que você nunca mais vai recuperar. Porque cada dia que passa com você nesse padrão é um dia a menos para você construir a vida que você merece. Para você atrair as pessoas que você merece, para você se tornar essa mulher magnética, misteriosa, desejável, que você tem o potencial de ser. E olha só que cruel pode ser a vida, enquanto você está aí se expondo, se diminuindo, se entregando de bandeja, o seu ex-marido, aquele homem que você amou, que você cuidou, que você dedicou anos da sua vida, ele pode estar aprendendo essa lição de outra forma, ele pode estar conhecendo uma mulher que sabe exatamente como criar mistério, como se valorizar, como não entregar tudo de uma vez, e essa mulher vai conquistar a atenção dele, vai conquistar o desejo dele, vai conquistar o respeito dele, não porque ela é melhor que você, não porque ela é mais bonita, mais jovem, mais interessante, mas simplesmente porque ela sabe jogar esse jogo. Ela sabe que homens, principalmente homens maduros, são atraídos por desafio, por conquista, por aquilo que eles precisam se esforçar para conseguir. E enquanto isso acontece, você vai ficar se perguntando por que que ele nunca te valorizou daquela forma, porque ele nunca te desejou com aquela intensidade, porque ele está construindo com outra pessoa aquilo que você sonhava construir com ele. E a resposta vai estar bem na sua frente. Você entregou tudo fácil demais, você não criou desafio, você não se fez valiosa, você não entendeu que o seu poder está exatamente naquilo que você não revela, naquilo que você guarda, naquilo que você preserva só para quem realmente merece. E não para por aí, a situação pode ficar ainda pior, muito pior, porque quando você cria esse padrão de se expor demais, de contar tudo, de não ter filtro, você não está apenas afetando suas chances de reconquistar um ex ou de atrair um novo amor.
você está comprometendo todas as áreas da sua vida. Suas amizades começam a se tornar superficiais porque as pessoas já sabem tudo sobre você. Não existe mais curiosidade, não existe mais aquela vontade de te conhecer melhor, de descobrir suas camadas, suas profundidades. No trabalho você perde credibilidade porque você é vista como aquela pessoa e conta vida pessoal para todo mundo, que não sabe separar o profissional do pessoal, que não tem limites, que não tem maturidade emocional. Na família, você se torna aquela pessoa que todo mundo sabe que pode contar qualquer coisa, porque você não vai guardar segredo, você vai sair espalhando e aos poucos, sem você nem perceber, você vai se tornando invisível, você vai se tornando irrelevante, você vai se tornando aquela pessoa que está ali, mas que ninguém realmente valoriza, ninguém realmente respeita, ninguém realmente deseja ter por perto. E sabe qual é o mais triste de tudo isso? É que você é incrível, você tem uma história linda, você tem experiências valiosas, você tem sabedoria, você tem profundidade, você tem tanto para oferecer, mas você está jogando tudo isso fora. Você está desperdiçando o seu potencial porque ninguém te ensinou que o seu valor não está enquanto você mostra, mas sim enquanto você preserva. Ninguém te ensinou que as mulheres mais desejadas, mais admiradas, mais respeitadas não são aquelas que contam tudo, mas sim aquelas que sabem criar mistério, que sabem guardar suas cartas, que sabem que a verdadeira intimidade não é construída na primeira conversa, mas sim ao longo do tempo, com pessoas que provaram que merecem conhecer suas profundezas, suas vulnerabilidades, seus segredos. E enquanto você não aprende isso, enquanto você não muda esse padrão, você vai continuar se sabotando, vai continuar afastando as pessoas certas, vai continuar atraindo apenas aquelas que querem te usar, te diminuir, te transformar em fofoca. Mas agora preste atenção porque a coisa vai ficar ainda mais intensa, ainda mais urgente. Imagina que você finalmente conhece um homem interessante, um homem maduro, bem resolvido, que tem aquilo que você procura: estabilidade emocional, segurança, presença, e vocês começam a se conhecer, e nos primeiros encontros você fica tão empolgada, tão animada com a possibilidade de finalmente ter encontrado alguém especial, que você começa a contar tudo. Você fala sobre seus relacionamentos passados, sobre suas decepções, sobre suas inseguranças, sobre seus sonhos, sobre seus medos, e você acha que está criando conexão, você acha que está sendo autêntica, mas sabe o que está acontecendo na cabeça dele? Ele está pensando: essa mulher é legal, mas ela é muito aberta, ela conta tudo muito rápido, ela não tem mistério, ela não é desafiadora. Ela está muito disponível, muito necessitada, muito carente. E mesmo que ele não tenha consciência disso, mesmo que ele não verbalize, o cérebro dele está processando essas informações e está chegando a uma conclusão: essa mulher não é um prêmio, essa mulher não é especial, essa mulher é comum. E aos poucos o interesse dele vai esfriando, as ligações vão e ficando mais espaçadas, os encontros vão diminuindo, até que um dia ele simplesmente desaparece e você fica ali se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Eu fui eu mesma, eu fui autêntica, eu fui aberta, porque ele foi embora? E a resposta é simples: você foi tudo isso rápido demais. Você não criou tempo para ele te conquistar. Você não criou espaço para ele se esforçar. Você não entendeu que homens, principalmente homens de qualidade, precisam sentir que estão conquistando algo valioso, algo raro, algo especial. E enquanto isso acontece com você, enquanto você está aí perdendo oportunidades por não saber dosar o quanto você revela, existe uma outra mulher, talvez até uma mulher que você conhece, que está aplicando exatamente o oposto. Ela está aguardando suas histórias,
ela está criando mistério, ela está se fazendo valiosa. E sabe o que está acontecendo? Aquele mesmo homem que perdeu o interesse em você está completamente fascinado por ela, está ligando, está mandando mensagem, está fazendo planos, está se esforçando para conquistar a atenção dela. E não é porque ela é melhor que você, não é porque ela é mais bonita, mais jovem, mais interessante. É simplesmente porque ela entendeu um princípio fundamental da psicologia masculina. Homens são caçadores por natureza. Eles precisam perseguir, eles precisam conquistar, eles precisam sentir que estão ganhando algo que nem todo mundo consegue ter. E quando você se entrega fácil demais, quando você conta tudo rápido demais, quando você se mostra completamente disponível, você tira dele a oportunidade de te conquistar, você tira dele o prazer da caça, você tira dele a sensação de vitória, e sem isso, o interesse dele simplesmente morre. E agora vem a parte mais dolorosa, a parte que você realmente precisa entender com urgência. Se você não mudar esse padrão agora, se você não começar a aplicar o que eu vou te ensinar daqui a pouco, você vai passar o resto da sua vida se perguntando por que você não é valorizada, por que você não é desejada, porque os homens não te procuram, porque as amizades são superficiais, porque você se sente invisível. E enquanto você está nessa agonia, nessa dor, nessa frustração, outras mulheres, mulheres que talvez tenham muito menos que você, que sejam muito menos interessantes que você, que tenham muito menos história que você, vão estar vivendo a vida que você sonha, vão estar sendo desejadas, valorizadas, procuradas, respeitadas, e você vai ficar ali assistindo de camarote, se torturando, se perguntando o que elas têm que você não tem. E a resposta vai estar bem na sua frente. Elas têm mistério, elas têm limites, elas têm autocontrole, elas sabem que o valor delas não está enquanto elas mostram, mas sim enquanto elas preservam. E olha que interessante, eu estava atendendo uma paciente há algumas semanas, uma mulher de 52 anos, linda, inteligente, bem-sucedida profissionalmente, mas completamente perdida na vida pessoal. E ela me disse: Ana Beatriz, eu não entendo, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa aberta, eu não escondo nada, eu sou autêntica, mas os homens não se interessam por mim. Eles saem comigo uma, duas, três vezes e depois desaparecem. E eu olhei para ela e perguntei: me conta como são esses primeiros encontros, o que você costuma conversar. E ela começou a descrever. E em 5 minutos, conversa, eu já tinha identificado o problema, ela contava tudo, absolutamente tudo. No primeiro encontro, ela já falava sobre o ex-marido que a traiu, sobre a mágoa que ela sentia, sobre como ela estava se reconstruindo, sobre seus medos de não encontrar ninguém, sobre suas inseguranças com o corpo, com a idade. E eu parei ela e disse: minha querida, você está entregando o ouro de graça. Você está dando o seu mapa emocional completo para homens que nem provaram que merecem saber seu sobrenome. E ela me olhou surpresa e disse: mas Ana Beatriz, eu pensei que ser autêntica era isso. Era não. Esconder? Nada. E eu respondi: não, minha querida, ser autêntica é ser verdadeira naquilo que você escolhe revelar. Mas você não precisa revelar tudo, você não precisa contar toda a sua história no primeiro capítulo. Você precisa entender que as pessoas valorizam aquilo que elas precisam descobrir aos poucos, aquilo que elas precisam conquistar o direito de conhecer. E sabe o que aconteceu com essa paciente? Depois que ela começou a aplicar o que eu ensinei para ela conheceu um homem incrível, um homem que está completamente apaixonado por ela, que a valoriza, que a respeita, que a deseja. E sabe o que mudou? Não foi ela continua sendo a mesma pessoa maravilhosa. O que mudou foi a forma como ela se apresenta, a forma como ela dosa as informações, a forma como ela cria mistério, a forma como ela se faz valiosa. Agora ela não conta mais tudo no primeiro encontro. Ela não entrega mais suas vulnerabilidades para qualquer um. Ela aprendeu a guardar
e suas cartas a revelar suas camadas apenas para quem realmente merece, e o resultado é que agora ela é desejada, ela é valorizada, ela é valorizada. Ela finalmente entendeu que o seu poder estava exatamente naquilo que ela não revelava. Então agora vamos ao que realmente interessa. Vamos às técnicas práticas, aos passos concretos que você precisa aplicar a partir de hoje, a partir de agora mesmo, para você parar de se sabotar, parar de revelar demais e começar a se tornar essa mulher magnética, misteriosa e desejável que você tem todo o potencial de ser. E olha, essas não são técnicas vazias de autoajuda, não são frases bonitas que não funcionam na vida real. São estratégias baseadas em psicologia, em neurociência, em anos de observação clínica, de como as pessoas realmente funcionam, de como a atração realmente acontece, de como o desejo realmente é criado. Então, pega um papel, pega uma caneta, ou simplesmente presta muita atenção, porque o que eu vou te falar agora pode mudar completamente a sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de revelação gradual. Isso significa que você não conta tudo de uma vez, você não entrega toda a sua história no primeiro encontro, na primeira conversa. Você entende que conhecer alguém é um processo, é uma jornada, e que as melhores jornadas são aquelas que têm surpresas pelo caminho, que têm descobertas, que têm momentos de revelação que vão acontecendo aos poucos. Então, quando alguém te perguntar sobre você, sobre sua vida, sobre sua história, você não precisa mentir, você não precisa inventar, você simplesmente precisa ser seletiva. Você precisa escolher o que você vai revelar naquele momento. Você pode contar uma parte da história, a parte mais leve, a parte mais interessante, mas você guarda as profundezas, as vulnerabilidades, as dores, para momentos futuros, para quando aquela pessoa já tiver provado que merece essas camadas mais íntimas de quem você é. E como você faz isso na prática? É simples. Quando alguém te perguntar sobre um assunto pessoal, sobre um assunto delicado, você pode responder de forma breve, de forma elegante. Então você muda o foco da conversa. Você pode dizer algo como: "Ah, isso é uma história interessante. Um dia eu te conto com calma, mas agora me fala de você." Ou você pode dizer: "Olha, isso faz parte do meu passado, eu aprendi muito com aquilo, mas prefiro focar no presente. No que estou construindo agora." Percebe como você não está sendo falsa, você não está mentindo, você simplesmente está estabelecendo limites. Está mostrando que você tem profundidade, mas que essa profundidade não está disponível para qualquer um. E isso, minha querida, é incrivelmente atraente, isso cria curiosidade, isso faz com que a pessoa queira te conhecer mais, queira conquistar o direito de acessar essas camadas mais profundas de quem você é. A segunda técnica, fundamento, é o que eu chamo de silêncio estratégico. Isso significa que você não precisa preencher todos os espaços vazios da conversa, você não precisa ficar falando o tempo todo, você não precisa contar tudo sobre você para evitar aqueles momentos de silêncio, porque sabe o que acontece quando você faz isso? Você se torna cansativa, você se torna previsível, você não dá espaço para outra pessoa se expressar, para outra pessoa te conhecer de outras formas, através da observação, da percepção, da intuição. Então aprenda a ficar confortável com o silêncio, aprenda a fazer perguntas, então simplesmente ouvir, realmente ouvir, sem ficar pensando no que você vai falar em seguida, sem ficar procurando uma brecha para contar a sua história. E você vai ver que quando você faz isso, quando você realmente escuta, você se torna muito mais interessante, muito mais atraente, porque as pessoas adoram falar sobre si mesmas, e quando elas encontram alguém que realmente escuta, que realmente se interessa, elas ficam fascinadas. E aqui vai um segredo que poucas mulheres sabem, homens principalmente, são atraídos por mulheres que sabem ouvir.
porque a maioria das mulheres que eles conhecem só quer falar, só quer contar suas histórias, suas dores, seus dramas. Então, quando um homem encontra uma mulher que realmente o escuta, que faz perguntas inteligentes, que demonstra interesse genuíno sem ficar se expondo o tempo todo, ele pensa: nossa, essa mulher é diferente, essa mulher é especial. Essa mulher tem maturidade emocional. E isso cria uma atração poderosa, uma atração que vai muito além do físico, que toca em algo profundo, em algo psicológico, em algo que faz com que ele queira estar perto de você, queira conquistar você, queira ter você na vida dele. A terceira técnica é o que eu chamo de mistério intencional. Isso significa que você conscientemente guarda algumas partes da sua vida só para você ou só para pessoas muito próximas. Você não posta tudo nas redes sociais, você não conta todos os seus planos, você não revela todos os seus projetos. Porque quando você faz isso, quando você mantém algumas áreas da sua vida privadas, você cria uma aura de mistério, você se torna mais interessante, mais intrigante. As pessoas começam a se perguntar: o que mais tem nessa mulher? O que mais eu não sei sobre ela? O que mais eu posso descobrir? Essa curiosidade é extremamente poderosa. É o que mantém o interesse vivo, é o que faz com que as pessoas queiram continuar te conhecendo, queiram continuar descobrindo quem você é. E olha que interessante, você já reparou como as celebridades mais desejadas, mais admiradas, são aquelas que não expõem tudo, que mantêm sua vida pessoal privada, que criam esse mistério, enquanto aquelas que estão sempre se expondo. Sempre contando tudo, sempre mostrando cada detalhe da vida, rapidamente perdem o interesse do público, se tornam comuns, se tornam entediantes. E o mesmo princípio se aplica a você. Quanto mais você se expõe, mais comum você se torna. Quanto mais você guarda, mais valiosa você se torna. Então comece a ser seletiva sobre o que você compartilha, sobre o que você posta, sobre o que você conta. Entenda que nem tudo precisa ser público, nem tudo precisa ser compartilhado, algumas coisas são sagradas, são só suas. E isso não é ser falsa, não é ser fechada, é simplesmente ser inteligente. É entender o jogo da atração, o jogo do desejo, o jogo do valor. A quarta técnica, e essa aqui é poderosa demais, é aprender a desviar de perguntas invasivas. Porque tem gente que não tem limites, tem gente que faz perguntas extremamente pessoais logo no começo, perguntas sobre sua vida financeira, sobre seus relacionamentos passados, sobre suas intimidades. E muitas mulheres se sentem obrigadas a responder, se sentem mal educadas se não responderem. Mas eu vou te dizer uma coisa: você não deve nada para ninguém. Você não precisa responder tudo que te perguntam. Você tem todo o direito de estabelecer limites, de proteger sua privacidade, de guardar suas informações pessoais. Então, quando alguém fizer uma pergunta invasiva, você pode simplesmente sorrir e dizer: essa é uma pergunta bem pessoal, a gente mal se conhece ainda. Ou você pode usar humor e dizer: você vai direto ao ponto, né? Vamos com calma. Ou você pode simplesmente desviar e dizer: olha, eu prefiro não falar sobre isso agora, me conta mais sobre você. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você estabelece esses limites de forma elegante, de forma firme, você automaticamente aumenta o seu valor, você mostra que você se respeita, que você tem limites, que você não é uma pessoa que se entrega fácil, que se abre para qualquer um. E isso é incrivelmente atraente. Isso faz com que a pessoa te respeite mais, te valorize mais, te deseje mais, porque ela percebe que você não é comum. Você não é como todas as outras que ela conhece. Você é especial, você tem valor, você precisa ser conquistada. E isso ativa algo primitivo no cérebro humano, especialmente no cérebro masculino, que é o instinto de caça, o desejo de conquistar aquilo que é difícil, aquilo que é raro, aquilo que é valioso. A quinta técnica é o que eu chamo de dosagem emocional. Isso significa que você
não despeja todas as suas emoções de uma vez, você não conta todas as suas dores, todos os seus traumas, todas as suas inseguranças logo no começo, porque quando você faz isso, você cria uma imagem de pessoa instável, de pessoa carente, de pessoa que precisa de terapia e não de um relacionamento. Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que você tenha dores, traumas, histórias pesadas, você precisa aprender a dosar como e quando você vai compartilhar isso. Você precisa entender que as pessoas, principalmente no começo, não estão preparadas para receber toda a sua bagagem emocional. Elas precisam primeiro te conhecer, criar vínculo, desenvolver afeto, para então estarem prontas para acolher suas vulnerabilidades. E isso não significa que você tem que fingir que está tudo bem quando não está. Não significa que você tem que ser falsa, significa simplesmente que você tem que ser inteligente, tem que entender o timing certo, o momento certo, a pessoa certa para compartilhar essas profundezas. Porque, veja bem, vulnerabilidade é linda. Vulnerabilidade prematura afasta. Vulnerabilidade sem contexto assusta. Então, guarde suas vulnerabilidades mais profundas para quando você já tiver criado uma base sólida de confiança, de respeito, de conexão real com aquela pessoa. E aqui vai uma pergunta que eu quero que você reflita. Quantas vezes você já contou suas dores, suas histórias mais difíceis, suas vulnerabilidades mais profundas para pessoas que você mal conhecia e depois se arrependeu, depois se sentiu exposta, se sentiu vulnerável no sentido negativo, se sentiu como se tivesse dado um tiro no pé? Pois isso acontece porque você não respeitou o timing, você não entendeu que intimidade verdadeira não é construída na velocidade, mas sim na profundidade que vai sendo criada ao longo do tempo. A sexta técnica é aprender a arte da resposta enigmática. Isso significa que quando alguém te faz uma pergunta, você não precisa dar uma resposta completa, detalhada. Você pode dar uma resposta que gera mais curiosidade, que deixa a pessoa querendo saber mais. Por exemplo, se alguém te pergunta o que você faz nos finais de semana, em vez de você contar toda a sua rotina, todos os lugares que você vai, todas as pessoas que você encontra, você pode simplesmente dizer: eu gosto de fazer coisas que me fazem sentir viva. E então você sorri e muda de assunto. Ou se alguém te pergunta sobre um relacionamento passado, em vez de você contar toda a história, todos os detalhes, todas as dores, você pode simplesmente dizer: foi uma fase importante da minha vida, aprendi muito, mas agora estou focado em construir algo novo. Percebe como você não está mentindo. Você não está sendo falsa, você simplesmente está sendo estratégica, está criando mistério, está fazendo com que a pessoa queira descobrir mais sobre você. A sétima técnica é o controle das redes sociais. Essa aqui é fundamental nos dias de hoje, porque muitas mulheres estão literalmente entregando toda a sua vida nas redes sociais, estão postando cada detalhe, cada momento, cada pensamento, cada emoção. E isso é um erro gravíssimo, porque quando você faz isso, você perde completamente o mistério. As pessoas já sabem tudo sobre você sem nem precisar te conhecer pessoalmente. Então comece a ser mais seletiva sobre o que você posta. Não poste tudo, não conte tudo, não mostre cada momento da sua vida. Guarde algumas coisas só para você, mantenha algum mistério. E você vai ver como isso vai mudar completamente a forma como as pessoas te veem, como elas te valorizam, como elas te desejam. E olha que interessante. Existe um estudo de psicologia que mostra que pessoas que postam demais nas redes sociais são vistas como menos confiáveis, menos estáveis emocionalmente, menos desejáveis para relacionamentos sérios. Porque existe uma percepção
inconsciente de que quem precisa validação constante das redes sociais é uma pessoa insegura, carente, que não tem uma vida realmente interessante fora do mundo virtual. Então pensa nisso. Cada vez que você for postar algo, se pergunte: eu realmente preciso compartilhar isso? Isso agrega algo? Ou eu estou apenas buscando validação? E se a resposta for a segunda opção, não poste, guarde para você, mantenha seu mistério, mantenha seu valor. A oitava técnica é o que eu chamo de presença misteriosa. Isso significa que você não está sempre disponível, você não responde todas as mensagens imediatamente, você não aceita todos os convites, você não está sempre livre, porque quando você faz isso, quando você está sempre disponível, você transmite a mensagem de que você não tem uma vida interessante, de que você está desesperada por atenção, por companhia, e isso é extremamente pouco atraente. Então, mesmo que você esteja livre, mesmo que você não tenha nada para fazer, às vezes é estratégico dizer que você já tem planos, é estratégico demorar um pouco para responder uma mensagem, é estratégico mostrar que você tem uma vida, que você tem interesses, que você tem coisas acontecendo e que a pessoa precisa se encaixar na sua vida e não o contrário. E isso não é joguinho, não é manipulação, é simplesmente você se valorizar, é você entender que o seu tempo é precioso, que a sua atenção é valiosa, que você não está desesperada, que você está aberta a conhecer pessoas, mas que essas pessoas precisam agregar algo na sua vida, precisam merecer estar na sua vida. E quando você tem essa postura, quando você transmite essa energia, você automaticamente se torna mais atraente, mais desejável, mais valiosa. A nona técnica é aprender a arte de contar histórias sem contar tudo. Isso significa que quando você for compartilhar algo sobre você, sobre sua vida, você conta de uma forma que deixa espaço para a imaginação, para a curiosidade. Você não dá todos os detalhes, você não explica tudo. Você deixa pontas soltas, você deixa a pessoa querendo saber mais. Por exemplo, em vez de você dizer: eu fui para Paris no ano passado com minhas amigas, ficamos num hotel tal, vamos em tais lugares, fizemos tais coisas, você pode simplesmente dizer: eu tenho uma conexão especial com Paris, tenho memórias lindas de lá. E então você sorri e fica em silêncio, deixa a pessoa perguntar mais se ela quiser, deixa ela demonstrar interesse, e aí você vai dosando as informações aos poucos, criando uma narrativa interessante, criando mistério, criando desejo de conhecer mais. A décima técnica é o que eu chamo de vulnerabilidade seletiva, porque olha, eu não estou dizendo que você nunca pode ser vulnerável, que você nunca pode mostrar suas emoções, suas dores, suas inseguranças. Eu estou dizendo que você precisa ser seletiva sobre com quem você é vulnerável, sobre quando você é vulnerável, sobre o quanto você é vulnerável. Vulnerabilidade com a pessoa certa, no momento certo, na dose certa. Cria conexão profunda, cria intimidade real, cria laços fortes, mas vulnerabilidade com qualquer pessoa, qualquer momento, em qualquer dose, cria exposição, cria fraqueza, cria desvalorização. Então, antes de você se abrir com alguém, antes de você contar suas dores mais profundas, se pergunte: essa pessoa merece conhecer isso sobre mim? Essa pessoa já provou que é confiável, que é empática, que vai acolher minha vulnerabilidade e não usar contra mim? E se a resposta for não, ou se você tiver dúvida, guarde, espere, deixe o tempo mostrar se aquela pessoa realmente merece acessar essas camadas mais profundas de quem você é. E agora, uma 11ª técnica que é absolutamente essencial: aprenda a mudar de assunto com elegância. Porque vai ter momentos em que as pessoas vão insistir, vão fazer perguntas invasivas, vão querer saber mais do que você está disposta a compartilhar naquele momento, e você precisa saber
como desviar dessas situações sem ser grosseira, sem criar um clima estranho. Então você pode usar frases como: olha, isso é uma conversa para outro momento. Agora vamos aproveitar o presente. Ou você pode usar o humor e dizer: uau, você está querendo saber todos os meus segredos de uma vez? Calma, gente, tem tempo. Ou você pode simplesmente dizer: sabe, eu prefiro não falar sobre isso agora, me conta mais sobre aquele assunto que você mencionou antes. E aí você direciona a conversa para outro lugar. Você estabelece seus limites de forma firme, mas elegante. A 12ª técnica é criar camadas de intimidade. Isso significa que você entende que conhecer alguém é um processo que tem níveis, tem camadas e que cada camada precisa ser conquistada. Então você pode ter uma primeira camada, que é o que você compartilha com qualquer pessoa, informações básicas, superficiais. Uma segunda camada que você compartilha com pessoas que você já conhece há algum tempo, que já criaram alguma conexão. Uma terceira camada que você compartilha apenas com pessoas muito próximas, amigos íntimos, familiares. E uma quarta camada, a mais profunda, que você compartilha apenas com pessoas que realmente merecem, que provaram que são confiáveis, que são leais, que vão honrar suas vulnerabilidades. E você precisa ser consciente sobre essas camadas, sobre o que pertence a cada uma delas e sobre como e quando você vai permitir que as pessoas acessem camadas mais profundas. A 13ª técnica é o que eu chamo de teste de merecimento. Isso significa que antes de você se abrir completamente com alguém, antes de você contar suas histórias mais pessoais, você testa aquela pessoa, você compartilha algo pequeno, algo não tão profundo, e você observa como ela reage. Ela respeita, ela guarda para si, ou ela julga, ela espalha, ela usa contra você. E baseado nessa observação, você decide se aquela pessoa merece conhecer mais, se ela merece acessar camadas mais profundas. Porque, veja bem, as pessoas te mostram quem elas são através de pequenas atitudes, através de pequenas reações. E você precisa estar atenta, precisa observar, precisa ser inteligente sobre com quem você se abre, com quem você compartilha suas profundezas. A 14ª técnica é aprender a ser confortável sendo um mistério, porque muitas mulheres se sentem desconfortáveis quando não contam tudo. Quando mantêm algum mistério, elas sentem que estão sendo falsas, que estão escondendo, mas eu quero que você entenda que não é isso. Você não está sendo falsa, você está se valorizando. Você está se valorizando. Você está entendendo que você é um livro interessante, que merece ser lido página por página e não resumido nos primeiros parágrafos. Então, abraça esse desconforto inicial. Entenda que é normal se sentir assim no começo, mas que com neuras, tempo, com a prática, você vai ficar cada vez mais confortável sendo essa mulher misteriosa e enigmática que as pessoas querem descobrir. A 15ª técnica é usar o poder do não dito, porque às vezes o que você não diz é muito mais poderoso que o que você diz. Um olhar, um sorriso, um silêncio no momento certo podem comunicar muito mais do que 1000 palavras. Podem criar muito mais curiosidade, muito mais desejo, muito mais atração do que longas explicações. Então aprenda a usar esses recursos, aprenda a comunicar através do não verbal, através das entrelinhas, através daquilo que você sugere, mas não explicita. E você vai ver como isso vai tornar você infinitamente mais interessante, mais atraente, mais magnética. A 16ª técnica é estabelecer limites claros desde o começo, porque muitas mulheres têm medo de estabelecer limites, têm medo de parecer difíceis, de afastar as pessoas, mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você estabelece limites claros,
Quando você mostra que você se respeita, que você tem padrões, que você não aceita qualquer coisa, você automaticamente atrai pessoas de qualidade, pessoas que respeitam limites, pessoas que valorizam uma mulher que sabe o que quer e o que não quer. Então, desde o começo, desde as primeiras interações, deixe claro que você tem limites, que você não compartilha tudo com qualquer um, que você valoriza a sua privacidade e que as pessoas precisam conquistar o direito de conhecer mais sobre você. A 17ª técnica é o que eu chamo de redirecionamento estratégico. Isso significa que quando alguém faz uma pergunta sobre você, em vez de você responder diretamente, você responde brevemente e então faz uma pergunta de volta e redireciona o foco. Você faz com que a outra pessoa fale mais e isso tem 2 benefícios. Primeiro, você não se expõe demais. Você mantém seu mistério. Segundo, você aprende mais sobre a outra pessoa. Você a conhece melhor. Você pode avaliar se ela merece conhecer mais sobre você. Então, pratique isso. Quando alguém te fizer uma pergunta pessoal, responda brevemente, de forma superficial, e então faça uma pergunta relacionada de volta. Redirecione o foco, mantenha o controle da conversa. A 18ª técnica é entender o poder da ausência, porque muitas mulheres acham que precisam estar sempre presentes, sempre disponíveis, sempre respondendo, sempre interagindo, mas a verdade é que a ausência estratégica pode ser muito mais poderosa do que a presença constante. Quando você se ausenta um pouco, quando você não está sempre disponível, você cria saudade. Você faz com que a pessoa valorize os momentos em que você está presente. Então não tenha medo de se ausentar, de dar um passo para trás, de criar um pouco de distância, porque muitas vezes é exatamente isso que vai fazer a pessoa perceber o quanto você é importante, o quanto você faz falta, o quanto ela te deseja. A 19ª técnica é ser imprevisível, porque a previsibilidade mata o desejo, mata a atração, mata o interesse. Quando as pessoas sabem exatamente o que esperar de você, quando elas sabem exatamente como você vai reagir, o que você vai dizer, o que você vai fazer, elas perdem o interesse. Então surpreenda, seja imprevisível, às vezes seja mais reservada, às vezes esteja disponível, às vezes esteja ocupada. Não crie um padrão fixo, não seja aquela pessoa que sempre responde em 5 minutos, que sempre aceita todos os convites, que sempre está disponível. Crie uma dinâmica onde as pessoas nunca sabem exatamente o que esperar de você. E isso vai manter o interesse vivo, vai manter a curiosidade ativa, vai manter o desejo aceso. A 20ª técnica é o que eu chamo de valorização do seu tempo, porque o seu tempo é o seu recurso mais precioso. É algo que você nunca vai recuperar, então você precisa tratar seu tempo como ouro. Você não pode sair distribuindo o seu tempo para qualquer pessoa, para qualquer situação. Você precisa ser seletiva, você precisa escolher com quem você passa seu tempo, em que você investe seu tempo, e quando você faz isso, quando você realmente valoriza seu tempo, as pessoas percebem, elas percebem que você não é uma pessoa desesperada, que você tem uma vida, que você tem prioridades, e isso automaticamente te torna mais valiosa, mais atraente, mais desejável. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Todas essas técnicas que eu te ensinei não são manipulação, não são joguinhos. São simplesmente você aprendendo a se valorizar, você aprendendo a se respeitar, você aprendendo que você é um prêmio que precisa ser conquistado e não um livro aberto que qualquer um pode ler na primeira página. E quando você internaliza isso, quando você realmente acredita nisso. Quando você age a partir desse lugar de valor próprio, de respeito próprio, de amor próprio, tudo muda.
Absolutamente tudo muda na sua vida. E sabe por que essas técnicas funcionam? Porque elas estão baseadas em princípios fundamentais da psicologia humana. As pessoas valorizam aquilo que é raro, aquilo que é difícil de conseguir, aquilo que precisa ser conquistado. Isso não é uma opinião, isso é um fato científico. Existem dezenas de estudos que comprovam que quanto mais fácil algo é de conseguir, menos valor as pessoas atribuem àquilo. E o oposto também é verdade. Quanto mais difícil algo é de conseguir, mais valor as pessoas atribuem. Então, quando você se torna difícil de conhecer completamente, quando você mantém mistério, quando você não se entrega fácil, você automaticamente aumenta o seu valor percebido, você se torna mais desejável, mais atraente, mais valiosa. E olha que interessante, isso funciona em todas as áreas da vida. Não é só em relacionamentos românticos, é em amizades, é no trabalho, é em todas as interações sociais, pessoas que sabem guardar segredos, que sabem manter mistério, que não contam tudo, são vistas como mais confiáveis, mais maduras, mais interessantes, mais dignas de respeito. Então, isso não é apenas sobre você conseguir um homem, isso é sobre você se tornar uma mulher mais poderosa, mais respeitada, mais valorizada em todas as áreas da sua vida. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposta a fazer essas mudanças? Você está disposta a sair da sua zona de conforto, a mudar padrões que talvez você tenha há anos, há décadas? Porque, olha, eu posso te dar todas as técnicas do mundo, eu posso te explicar exatamente o que fazer, mas se você não aplicar, se você não colocar em prática, se você não se comprometer com essa transformação, nada vai mudar. Você vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos resultados, com as mesmas frustrações. Então eu preciso que você seja honesta consigo mesma. Você realmente quer mudar, realmente quer se tornar essa mulher magnética, misteriosa, desejável, ou você quer continuar na zona de conforto, continuar fazendo o que sempre fez, continuar reclamando que as coisas não mudam, mas sem fazer nada diferente. E olha, eu entendo que mudança é difícil, eu entendo que sair da zona de conforto é assustador, eu entendo que você pode ter medo de parecer falsa, de parecer fechada, de afastar as pessoas, mas eu te garanto uma coisa: quando você aplica essas técnicas da forma correta, quando você faz isso a partir de um lugar de amor próprio e não de manipulação, os resultados são transformadores. Você vai começar a atrair pessoas diferentes, pessoas de qualidade, pessoas que realmente te valorizam, que realmente te respeitam, que realmente querem te conhecer de verdade. E você vai afastar aquelas pessoas que só queriam te usar, que só queriam suas histórias para fofocar, que não tinham nenhum interesse real em você. E sabe o que mais? Você vai começar a se respeitar mais, a se valorizar mais, a entender o quanto você é especial, o quanto você tem a oferecer, o quanto você merece ser tratada com respeito, com admiração, com desejo. Porque quando você para de se entregar de bandeja, quando você para de contar tudo para qualquer um, quando você para de buscar a validação externa, você começa a construir uma validação interna. Você começa a entender que o seu valor não depende da aprovação dos outros, não depende de quanto as pessoas gostam de você, depende apenas de quanto você se valoriza, de quanto você se sabe. Respeita de quanto você se ama. E olha, eu sei que tem mulheres assistindo isso agora que estão pensando: ah, Ana Beatriz, mas eu já tenho 50 anos, já tenho 55, já tenho 60. Será que ainda dá tempo de mudar? Será que essas técnicas funcionam para mim? E eu vou te dizer com toda certeza, não só dá tempo, como você tem uma vantagem enorme, porque você tem experiência, você tem maturidade, você tem sabedoria, você já passou por muita coisa na vida, você já aprendeu muitas lições. E quando você junta tudo isso com essas técnicas que eu te ensinei, você se torna absolutamente irresistível, você se torna
aquela mulher que todo mundo quer conhecer, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo admira e respeita. E sabe por quê? Porque mulheres maduras que sabem se valorizar, que sabem criar mistério, que sabem usar o que revelam, têm uma combinação poderosa de experiência e mistério, de sabedoria e enigma, de profundidade e reserva. E isso é incrivelmente atraente, isso é algo que mulheres mais jovens simplesmente não conseguem ter, porque elas não têm a experiência de vida, não têm a maturidade emocional, não têm aquela segurança que só vem com os anos. Então não use sua idade como desculpa. Use sua idade como vantagem. Use sua imaturidade como poder. Use sua experiência como diferencial. E agora eu quero te contar uma história real de uma paciente minha. Ela tinha 58 anos quando veio me procurar, estava divorciada há 3 anos, tinha passado por uma depressão profunda, tinha perdido completamente a confiança em si mesma, achava que nunca mais ia encontrar ninguém, que estava velha demais, que não era mais atraente, e ela tinha esse padrão de contar tudo para todo mundo. Ela contava sobre o divórcio traumático, sobre a depressão, sobre os remédios que tomava, sobre suas inseguranças, sobre tudo, e obviamente isso afastava as pessoas. Isso fazia com que ela fosse vista como uma pessoa problemática, carente, desesperada, e aí ela começou a aplicar as técnicas que eu ensinei, começou a ser mais reservada, a criar mistério, a valorizar seu tempo, a estabelecer limites. E sabe o que aconteceu em 6 meses? Ela conheceu um homem incrível, um homem de 62 anos, bem-sucedido, maduro, que está completamente apaixonado por ela, que a trata como uma rainha, que valoriza cada momento com ela. E sabe o que ela me disse na última consulta? Ela disse: Ana Beatriz, eu não acredito que esse homem é real. Ele me trata de uma forma que meu ex-marido nunca me tratou, ele me valoriza, me respeita, me deseja, e eu sei que isso só está acontecendo porque eu mudei, porque eu aprendi a me valorizar, porque eu parei de me entregar de bandeja. E essa história não é única, eu tenho dezenas de pacientes que transformaram completamente suas vidas aplicando essas técnicas. Mulheres que estavam invisíveis, que estavam sozinhas, que estavam desesperadas e que hoje estão sendo desejadas, valorizadas, respeitadas, não porque elas fizeram plástica, não porque elas emagreceram, mas simplesmente porque elas mudaram a forma como se apresentam, a forma como se valorizam, a forma como interagem com o mundo. E agora eu quero te dar mais algumas dicas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Primeira dica: faça uma auditoria das suas redes sociais. Olhe o que você tem postado nos últimos meses. Você está se expondo demais. Você está contando demais sobre sua vida. Você está buscando validação. Se a resposta for sim, comece a mudar isso agora. Comece a postar menos. Comece a ser mais seletiva sobre o que você compartilha. Comece a criar mais mistério. Segunda dica: pense nas suas últimas conversas com pessoas novas. Você contou demais, você se abriu demais, você entregou informações pessoais muito rapidamente. Se sim, tome consciência desse padrão e comece a mudar, comece a ser mais reservada, mais enigmática, mais misteriosa. Terceira dica: estabeleça limites claros com as pessoas na sua vida. Se tem alguém que sempre faz perguntas invasivas, que sempre quer saber demais, comece a estabelecer limites, comece a dizer não, comece a desviar dessas perguntas. Mostre que você se respeita, que você tem limite, que você não é um livro aberto. Quarta dica: prate o silêncio nas suas próximas conversas. Fale menos, escute mais, deixe a outra pessoa se expressar, deixe espaços de silêncio. Não preencha todos os vazios com suas histórias, com suas experiências. Deixe a conversa fluir naturalmente, deixe a outra pessoa também ter espaço. Quinta dica: crie camadas de intimidade. Decida conscientemente o que você vai compartilhar com cada nível de relacionamento, o que você compartilha com conhecidos, o que você compartilha com amigos, o que você compartilha apenas com pessoas
muito próximas e respeite essas camadas, não pule etapas, não entregue camadas profundas para pessoas que ainda estão na superfície. Sexta dica, valorize seu tempo. Comece a dizer não para convites que não te interessam. Comece a não estar sempre disponível. Mostre que você tem uma vida, que você tem prioridades, que seu tempo é valioso. Sétima dica, seja imprevisível. Mude seus padrões. Não responda sempre no mesmo tempo. Não aceite sempre todos os convites. Surpreenda as pessoas. Faça com que elas nunca saibam exatamente o que esperar de você. Oitava dica: pratique a vulnerabilidade seletiva quando você sentir vontade de se abrir, de contar algo pessoal. Pare e se pergunte: essa pessoa merece saber isso sobre mim? Essa pessoa já provou que é confiável? Se a resposta for não, guarde. Espere o momento certo, a pessoa certa. Nona dica: use o humor para desviar de perguntas invasivas. Quando alguém fizer uma pergunta muito pessoal, use o humor para desviar, para aliviar a situação, mas sem responder. Isso mostra que você tem inteligência emocional, que você sabe estabelecer limites de forma elegante. Décima dica: observe mulheres que você admira, mulheres que são desejadas, valorizadas, respeitadas. Observe como elas se comportam, como elas interagem, quanto elas revelam, quanto elas guardam, e aprenda com elas. Use-as como modelo, como inspiração. E agora eu quero te falar sobre algo muito importante, sobre a diferença entre ser misteriosa e ser fechada. Porque tem mulheres que confundem essas duas coisas. Ser fechada é ser antipática, é não se conectar com ninguém, é não se abrir nunca, é ter medo de intimidade, e isso não é atraente, isso afasta as pessoas. Mas ser misteriosa é diferente. Ser misteriosa é ser calorosa, é ser conectada, é se abrir sim, mas de forma gradual, de forma seletiva, de forma estratégica. É saber dosar, é saber o que revelar, e quando revelar, é criar curiosidade mantendo a conexão, é ser interessante mantendo o enigma. Então não confunda. Você não precisa ser fria, você não precisa ser distante, você precisa apenas ser inteligente sobre o quanto você revela e para quem você revela. E olha, tem uma coisa que eu preciso te dizer: você é incrível, você é valiosa, você tem tanto para oferecer. Você tem uma história linda, você tem experiências ricas, você tem sabedoria, você tem profundidade, mas você precisa entender que tudo isso perde o valor quando você entrega de bandeja, quando você não cria mistério, quando você não se faz valiosa. Então não é sobre você mudar como você se apresenta, como você se valoriza, como você permite que as pessoas te conheçam, porque você merece ser tratada como o tesouro que você é. Você merece ser conquistada. Você merece ter pessoas se esforçando para conhecer suas profundezas. Você merece ser desejada, valorizada, respeitada, mas isso só vai acontecer quando você começar a se tratar assim, quando você começar a se valorizar, quando você começar a entender que você não é para qualquer um, que você é especial, que você é rara, que você precisa ser conquistada. E sabe o que mais? Quando você faz essas mudanças, quando você aplica essas técnicas, você não está apenas mudando como os outros te vê. Você está construindo uma nova identidade. Uma identidade de uma mulher poderosa, confiante, que sabe o seu valor, que não precisa de validação externa, que não se diminui para agradar aos outros, que estabelece limites, que se respeita, que se ama. E essa transformação interna é ainda mais poderosa do que a transformação externa, porque quando você muda por dentro, quando você realmente acredita no seu valor, tudo muda. Absolutamente tudo muda. E agora eu quero te fazer um convite para você começar hoje
agora mesmo, não espere segunda-feira, não espere o mês que vem, não espere o momento perfeito, porque o momento perfeito não existe, o momento é agora. Então, escolha uma das técnicas que eu te ensinei, apenas uma, e comece a aplicar hoje. Pode ser parar de postar tanto nas redes sociais, pode ser estabelecer um limite com alguém, pode ser mais reservada numa conversa, pode ser qualquer coisa, mas comece, dê o primeiro passo, porque a transformação não acontece pensando, acontece aplicando, acontece saindo da zona de conforto, experimentando algo novo. E olha, eu sei que você pode estar com medo, eu sei que você pode estar insegura, eu sei que você pode estar pensando que não vai conseguir, mas eu te garanto uma coisa: você é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais capaz do que você acredita. Você tem dentro de você tudo o que você precisa para fazer essa transformação, você só precisa decidir, você só precisa se comprometer, você só precisa dar o primeiro passo. E o resto vai fluindo, vai acontecendo naturalmente, porque quando você começa a se valorizar, quando você começa a se respeitar, o universo conspira a seu favor, pessoas certas começam a aparecer, as oportunidades começam a surgir, a vida começa a mudar. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que você não está fazendo isso para conseguir um homem, você não está fazendo isso para agradar os outros, você está fazendo isso por você, para você, porque você merece, porque você é valiosa, porque você é especial. E quando você faz algo por você mesma, a partir de um lugar de amor próprio, os resultados são muito mais profundos, muito mais duradouros, muito mais transformadores. Então não pense nisso como técnicas para conseguir um homem, pense nisso como ferramentas para você se tornar a melhor versão de si mesmo, para você se tornar essa mulher poderosa, confiante, magnética, que você sempre teve o potencial de ser. E agora, antes de eu encerrar, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você não está sozinha nessa jornada. Existem milhares de mulheres passando pela mesma coisa que você, sentindo as mesmas dores, tendo as mesmas dúvidas, enfrentando os mesmos desafios. E todas nós estamos juntas nisso, todas nós estamos aprendendo, crescendo, nos transformando. Então não se cobre perfeição, não se cobre acertar tudo. De primeira, seja gentil consigo mesma. Celebre cada pequena vitória, cada pequeno avanço, cada momento em que você conseguiu aplicar uma dessas técnicas, porque transformação é processo, não é um evento, é uma jornada, não é um destino. E o importante não é chegar perfeita, é continuar caminhando, é continuar evoluindo, é continuar se tornando cada dia um pouquinho melhor do que você era ontem. E olha, eu quero te dizer uma última coisa: eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu acredito que você é capaz de fazer essa transformação. Eu já vi isso acontecer com centenas de mulheres, mulheres que estavam exatamente onde você está agora, mulheres que achavam que era tarde demais, que achavam que não eram capazes, que achavam que nunca ia mudar e que hoje estão vivendo vidas completamente diferentes, vidas cheias de amor, de respeito, de desejo, de valorização. E se elas conseguiram, você também consegue. Você tem tudo dentro de você, você só precisa acessar, só precisa acreditar, só precisa dar o primeiro passo. Então vai, minha querida, vai e transforma a sua vida, vai e se torna essa mulher magnética que você sempre foi, vai e mostra para o mundo o quanto você é valiosa, o quanto você é especial, o quanto você merece ser desejada, valorizada, respeitada, porque você merece tudo isso e muito mais. Você merece ser feliz, você merece ser amada, você merece viver a vida dos seus sonhos, e tudo isso começa quando você para de revelar demais. Quando você para de se entregar de bandeja, quando você começa a se valorizar, a se respeitar, a entender que você é um prêmio que precisa ser conquistado, então, vai, começa agora, e daqui a alguns meses você vai olhar para trás e vai se surpreender com o quanto você mudou, com o quanto você cresceu, com o quanto você se transformou. E você vai se orgulhar de ter tido a coragem de dar esse primeiro passo hoje.